Nesse vídeo eu vou compartilhar com você a condenação dos adolescentes irlandeses que atropelaram, não prestaram socorro, vindo a vítima a óbito por não resistir aos ferimentos na cidade de Dublin, Irlanda. Recentemente eu observei brasileiros revoltados comentando sobre a condenação branda desses jovens que estavam dentro de um carro indocumentado, em alta velocidade, possivelmente drogados. Eles atropelaram e não prestaram socorro ao jovem brasileiro chamado Thiago Cortez no dia 31 de agosto de 2020. Esses fatos, quando apresentados pela mídia local e também brasileira, encontram-se aqui na descrição do vídeo. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva, clique no sininho para receber minhas atualizações e dê um like para impulsionar o vídeo para que outros Thiagos que ainda acreditam que a grama verde do vizinho é melhor do que a dele. O Thiago Cortez estava em sua segunda semana de trabalho, tinha menos de um mês de ter noivado com a sua mulher, trabalhando em cima de uma bicicleta como entregador de comida desses aplicativos que nós conhecemos muito bem aí no Brasil, foi atropelado por um carro em alta velocidade. E os ocupantes, jovens, adolescentes, assassinos e não suspeitos, tentaram abandonar o carro logo depois de terem omitido a prestar socorro à vítima. E quando socorrida, sabe-se lá quanto tempo demorou, ainda com vida, mas veio falecer no hospital por não resistir aos ferimentos. O que eu quero falar aqui para você é que esse rapaz, além de ter sido meu xará, conterrâneo da cidade do Rio de Janeiro, só tinha um único defeito, era vascaíno. Porém, saiu de casa assim como eu, assim como você e muitos outros que ainda pensam em fazer, falando aos seus familiares que só voltarão quando estiverem melhor e que vão buscar algo melhor do que eles conhecem ou um novo recomeço para a própria vida. Muitas das vezes, um sonho vendido por agências de intercâmbio, agentes, escolas de inglês que tem de sobra aqui fora e também youtubers, assim como eu, que muitas das vezes insistiram e que ainda vão insistir, muitos novos, de que a grama aqui é mais verde, mais vibrante que a nossa aí, fazendo com que muitos deixem de terminar o que começaram para recomeçar algo despreparados. Eu fiz. Você aí me conhece, você sabe de quem eu tô falando, você também já fez. Nós fizemos, mesmo indiretamente, também participamos dessa compra que o Thiago fez em largar sua faculdade de veterinária no Brasil para se aventurar aqui no exterior muito antes de terminar o que ele já tinha começado aí no Brasil. Olha só, esse jovem poderia ter sido eu, você, seu filho, nossos filhos, meus amigos, seus amigos, seja lá o que for. Qualquer um sonhador, cara, que acreditava, que aprendeu a acreditar, ser capaz ou possível fazer melhor fora da sua terra, pagando o preço no exterior. Muito antes de terminar a faculdade que começou, muito antes de aprender que dentro, entre os seus, ele poderia ir muito mais longe do que aqui fora em cima de uma bicicleta. Na época, a polícia local iniciou as operações de busca e de levantamento bem rápido, mas levaram muito mais em consideração o trabalho depois que tomaram conhecimento da morte do rapaz. Você com certeza já viu esse filme acontecer aí. Aqui não tem nada de diferente. Aqui também as coisas funcionam depois que uma pessoa morre. Uma vítima morre. Depois que você começa a ter contato com outras culturas, pessoas de diferentes países, você observa que não vivíamos, né? Que não vivemos, você aí não vive em um país tão merda assim como nos ensinaram. Pior, como deixaram nós aprender. Eu acho que já passou mais do que da hora, muito mais. O que não falta é conhecimento, para você não perder tempo com comparações ridículas de pessoas burras que perdem tempo falando de preço de comida, comparando roupinha, eletrônico, sem muito antes estudar o custo Brasil, as leis brasileiras, a CLT e o principal, irmão, a Constituição. Já passou mais do que da hora de você, eu, todos nós, inclusive você, falar para os seus amigos mais próximos, melhor ainda, seus familiares, que não vai ser nenhum mito capitão ou mito ex-sindicalista, não, quer dizer, ex-presidiário, ou juiz calado em busca de manter a sua autobiografia, muito menos o apresentador de TV, até mesmo um comediante, ou pastor, ou aquele político lá que fala muito bonitinho que ele irá resolver o problema sozinho, só com seu voto. Vote em mim que eu vou fazer diferente. É mentira, porque nada vai mudar enquanto nós não passarmos por uma verdadeira reforma política e constitucional. Não existe
possibilidade de uma melhora no nosso modelo político. Você, eu, poderíamos colocar qualquer um lá. Poderia ser Zeus a Jesus no chefe do executivo, que a merda ia continuar de alguma forma. De baixo ou por cima dos panos, iria continuar. A gente precisa de pessoas, assim como eu acredito que você deva ser. Pessoas que acreditam em falar a verdade, no debate justo, sem aquele teatrinho que você já está acostumado, eu também, o fingimento, dorzinha de cotovelo, ouvido dolorido, sabe? Que dói com qualquer verdade ou com bate-boca, sabe? E principalmente sem partido, né? A gente precisa de mulheres e homens com M maiúsculo, H maiúsculo. Inclusive, opinião sexual não vem ao caso, né? Desde que sejamos fiéis às causas que nos elegeram. Melhor ainda, que nos reelegeram, né? Porque muitos viram políticos de carreira e não estadistas, vivem pela política financeira. Enfim, tem um modelo nos Estados Unidos chamado recall. Você chama, político, vem cá, vamos bater um papo aqui, vamos ver se você está cumprindo com o que você prometeu, senão você perde seu mandato. Tem muita coisa interessante, como ficha limpa, Lava Jato, que nós perdemos, inclusive o pacote original anticrime, que foi totalmente triturado. Mas voltando aqui para o nosso amigo Thiago Cortez, nosso irmão que nós perdemos, vamos criar uma história paralela. Dessa vez um irlandês vivendo no Brasil. Voltando do trabalho, quem sabe foi atropelado por jovens sem carteira, sem seguro, indocumentados, drogados. Você já parou para pensar? Diferente daqui, mas aí ainda acontece isso, você pode dirigir um carro sem seguro, mano. Sem seguro, você pode ir a qualquer lugar com seu carro sem um seguro que cubra qualquer M maiúsculo que você venha fazer a um terceiro. Você tem noção do que isso significa? É como se você desse uma arma para alguém despreparado para manuseá-la. Você pegar um carro, andar na rua, sem seguro para cobrir algo que você pode vir a fazer a um terceiro. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Nesse caso, esse jovem irlandês acabou de ter sua vida interrompida. O carro era conduzido por menores de idade. Conhecemos muito como é aí, né? Aqui não tem nada de diferente. Quando observam a merda que fizeram, eles tentam fugir do lugar, deixando o rapaz sangrando no chão, assim como fizeram com o nosso. Depois de ter fugido do flagrante, o jovem assassino, ou jovens assassinos, mas chamado pela nossa mídia caviar como suspeitos, condutores de um veículo que foi recuperado pelos policiais, abandonado numa mata, numa estrada qualquer. Aí sim, depois, eles comparecem à delegacia junto dos advogados. Estamos falando de um menor de idade, sem perspectiva de vida, e não interessa se você nasceu num país de primeiro mundo. Se você não enxerga o que você tem, você pode ter o mundo que você não vai ver ele na tua frente. Pior do que não ter perspectiva de vida, um jovem normalmente não tem histórico de passado. Ele não consegue contrapor as emoções, as ações atuais com o que ele já viveu lá atrás. É tudo novo, eles são invencíveis e... como é que se diz? Eles são... que não morrem, eu esqueci o nome, mas enfim, são queridinhos da esquerda caviar. E amam, né, esse deixa disso, mas deixa disso na grama do vizinho. Porque na grama da esquerda caviar, no quintal deles, seja o que for, de empresa a nação, eles contam com a sua mão de ferro, leis rígidas, até mesmo campo de concentração, e ainda mandam, muitas das vezes, a conta para os familiares pagar de possíveis execuções. Você aprende pelo seu professor de história de uma forma subliminar, né? Que é para você fazer o que ele fala, mas nunca o que eles fazem. O assassino desse irlandês no Brasil só tinha 17 anos, assim como o daqui também, 16 para 17. E aí, quando ele tiver com 18 anos, aqui exatamente igual, ele vai sair com CPF limpo, mais limpo do que o seu que trabalha de sol a sol para sustentar ou lutar pelos seus objetivos. Porque se você aí pensar em vingança, você vai abrir margem, sabe? Para quê? Para que esse assassino que matou, acabou com a vida desse rapaz aí no Brasil, aplique em um outro país asilo. Quem sabe num país de primeiro mundo como Suécia, Dinamarca, Finlândia, Canadá, para recomeçar uma vida longe, né? Longe dos algozes que querem ele, que desejam vingança. Qual a diferença, rapaziada, daqui para aí? Qual a diferença entre aí e muitos outros países que insistem em defender
o indefensável. O mesmo que o nosso irmão Tiago sofreu aqui na Irlanda, e a mesma condenação fraca dada ao assassino, aos assassinos dele, em nosso país seria igual para pior. Não porque as leis daqui são piores ou melhores, mas porque, assim como aí, os jovens do passado, hoje velhos, deixaram um país pior para os filhos deles, quando comparados com a nação que receberam dos pais deles. Muito do que vivemos hoje em dia, referente à desconstrução da família, da valorização do que é certo, é culpa mais ainda daqueles que deixaram isso se iniciar. E hoje muitos deles estão velhos. Você tem a obrigação em terminar o que começou antes de conhecer, de fato, a grama do vizinho pessoalmente, mas você pode hoje conhecer online. Você consegue absorver conhecimento. Você tem obrigação em conhecer o custo do Brasil. Isso impacta a sua vida e a vida de todo mundo. Você tem obrigação em conhecer o peso da CLT, compará-la aos efeitos a curto, médio, longo prazo para o trabalhador, para o empresário e o governo também. Você tem que ver quem de fato ganha com isso. Você tem obrigação em buscar conhecimento e não é esperar que alguém lhe proporcione, muito menos alguém lhe doutrine. O efeito dos juros compostos na sua vida, aprender sobre finanças, nada disso a gente aprende na escola. Já te ensinaram a usar dinheiro, a trabalhar com dinheiro, juros compostos para o jovem? Eu nunca. E muito menos aprender algo somente pela boca do nosso amigo querido, que fala e pensa como a gente. Conferir pessoalmente, ir lá a fundo, ouvir o outro lado falar. E aí você compara, e não somente com o que você ouviu falar, porque passou na mídia, ou aquele camarada teu deu a opinião dele e você já tomou como verdade. Você precisa conferir, por mais que você esteja ouvindo algo dos seus. Dessa forma você vai estar pagando o preço. E com isso você vai ganhar respeito, espaço, futuro e melhor ainda, você vai agregar valor aos seus. Enfim, reclame menos, faça mais e quando achar que você está fazendo muito, faça mais ainda. No próximo vídeo eu vou compartilhar com você algumas afirmações que eu venho estudando de pessoas que trabalham com segurança pública e afirmam que no Brasil vale a pena matar. Aqui na Irlanda e muitos outros países da Europa, países europeus, não está nada longe disso. Pelo contrário, eles ainda iniciaram esse processo que muitos aí já estão observando também está presente em nossa casa. Sonhar, desejar, viver algo novo, ok, é gostoso, é bom, isso dá mais vontade de viver. Mas tudo tem seu tempo. E o meu filho aqui fora, se estiver vivendo aqui fora e principalmente no Brasil, vai aprender a terminar o que ele começou antes de iniciar um outro projeto. Assim desejo que você também faça igual com os seus, para que você não perca tempo colocando a charrete na frente do cavalo. Valeu? Sucesso e até o próximo vídeo.